Bem, pessoal, então eu estou aqui em mais um vídeo, né? Fazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês, levando mais alguma reflexão, né? Nessa parte aqui filosófico-teológica, né? Sempre repetindo que eu não sou filósofo, não sou teólogo, né? Eu só fui aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, e pelo aquilo que eu fui aprendendo e fui tirando, assim, alguma conclusão disso, eu estou aqui apresentando esse raciocínio aqui para vocês, né? Saber também a opinião de vocês aí nos comentários, né, para ver o que vocês pensam, o que vocês acham, né? Quem sabe a gente pode fazer até aí uma troca de ideias, né, para saber, né, ver uma opinião diferente, né, para saber se esse raciocínio que eu vou apresentar procede ou não, né? E a gente ter aí a nossa conversa, nosso papo, a nossa troca de ideias, tá ok? Então, nesse vídeo eu gostaria de abordar aquela questão que até num debate com um rapaz que era ateu, né, ou agnóstico, perdão, como ele se intitulava, ele questionava a respeito da forma de Deus. Como é que Deus pode ter braço, pode ter perna e tal? Se braço e perna é para se deslocar no espaço e tal. Isso era, né? Pelo que eu entendi, isso era só próprio do ser humano. Como é que Deus vai ter braço, vai ter perna, se para ter braço e perna seria para se deslocar no espaço e tal? Falava, bem, essa questão, vamos voltar aqui à questão também lá do Gênesis, da criação, né? A questão do Gênesis, lá na criação, você vê o que acontece lá no Gênesis. No Gênesis, você nota que Deus soprou a alma, né? A alma nas narinas do ser humano, depois de formar o homem do barro, né? Ou seja, da matéria. O barro significa aí uma parte da terra, da matéria. Os mesmos minerais tem na natureza, tem no corpo humano, então o ser humano tem essa dimensão da matéria, mas ele também tem a dimensão espiritual. Quando Deus soprou a alma nas narinas do ser humano e ele teve aquele sopro da vida, né? Ele passou a ser um ser vivente. O que nós notamos? Notamos que aí o homem, né, recebeu esse sopro divino, ele recebeu a alma, e essa alma veio da onde? Esse sopro indica algo que veio de Deus, veio da essência divina. Então a alma tem essa essência divina. Se a alma que vem de Deus tem essa essência divina, e nós vemos na alma características que são análogas às características de Deus, por exemplo, que o ser homem também, que o ser humano tem, que são análogas às de Deus. Por exemplo, o homem tem vontade, o homem tem liberdade, o homem tem raciocínio, tem inteligência, tem a capacidade de discernir o certo do errado, ok? O homem tem essa liberdade. E tem essas características análogas às de Deus. E para ter essas características análogas às de Deus, essa essência, ela tem que estar contida numa forma que lhe seja digna, que seja digna dessa essência. E essa forma que seja digna dessa essência seria o quê? A própria forma de Deus. Se é a essência divina que vai habitar numa forma, essa essência divina tem que corresponder a uma forma. E seria a própria forma de Deus. Então, não seria, não seria pensável, se não seria admissível que essa própria essência divina fosse habitar numa forma que fosse indigna, que não fosse a própria forma de Deus. E quem é essa forma de Deus? É a forma, a imagem e semelhança de Deus que o ser humano foi feito, né? Fisicamente, fora essas características da alma que eu falei, mas fisicamente, né, com braços, pernas, mãos, olho, nariz, orelha, boca, etc. Não é? Então, isso aí já nos leva a fazer nessa parte aqui dedutiva de que Deus formou o homem, né, e soprou nele a alma. Se soprou essa essência divina, seria numa forma que lhe seja digna. A forma que seja digna, e essa forma, que é a forma do ser humano, tem que ser a própria forma de Deus. Ok? E como se esse raciocínio ele não bastasse, né? Por quê? Nós vamos ver aqui no livro de Daniel. Antes disso, o ser humano tem essas duas dimensões, né? Nós sabemos que Deus, puramente espírito, então o seu ser, ou seja, a sua forma, a sua essência são uma só e mesma coisa, porque Deus é espírito, Deus não se divide em partes. O ser humano, como é criatura, ele tem partes, mas se ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, se nele soprou a essência divina, então essas duas dimensões do ser humano, a espiritual e a material, ou seja, representada pela forma, refletem
a imagem e semelhança do seu Criador, tanto na essência como na forma. Ok? Espero que tenha ficado clara essa questão. Bem, então, lendo aqui a profecia de Daniel, né, como se não bastasse, eu acho que esse raciocínio seria até suficiente para esclarecer essa questão, mas vamos ver aqui na Bíblia Sagrada o que diz o livro de Daniel. O livro de Daniel diz o seguinte, né? Livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte: Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele corria um rio de fogo, milhares e milhares o serviam. Dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Agora vamos pular lá para o versículo 13. A partir do versículo 13 que diz o seguinte: Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem, vi sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. Versículo 14. A ele foram dados o império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações, e todos os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído. Bem, então nós vemos aqui na profecia de Daniel a descrição de um ancião. Se é um ancião, então tem forma humana. Ou seja, estou falando da sua cabeleira branca, da sua barba branca. Né? Então isso é o quê? A forma humana. Na verdade, é a forma divina, né? Análoga à qual o ser humano foi feito. Ok? Então, e falando também, vindo, uma outra visão, ele viu um ser semelhante a um filho de homem. Ora, no sentido aqui de ser humano, se é um filho de um ser humano, é um ser humano também, tem a mesma forma humana. Obviamente, na visão de Daniel, ele estava vendo a figura de Deus Pai e depois a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. O ancião, nosso divino Pai eterno, e o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo fez referência a si mesmo, o Filho do Homem. Então você nota aí que realmente essa nossa forma humana, de braços, pernas, mãos, tudo isso, olho, nariz, tudo isso, na verdade, é a forma divina, é a aparência de Deus. Nós temos essa essência divina que é a alma, e também nós temos essa aparência divina, que é essa forma onde aparece tradicionalmente, né? Mostrando assim, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na imagem, a figura da Santíssima Trindade. Ok? E, como se não bastasse tudo isso, nós temos ainda uma terceira prova de que a forma humana é a forma divina. É uma imagem da forma divina. A encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo eterno de Deus, se para Deus soprar uma essência que veio da sua própria natureza tinha que ter uma forma digna, quanto mais o próprio Deus se encarnando, né, vindo a este mundo, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade vindo a esse mundo, teria que ser, obviamente, uma forma que fosse digna de Deus, fosse digna da divindade. Então, essa forma digna qual era? A forma humana, que tanto é assim que foi a forma que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, na forma humana. Na forma humana, forma essa que é a imagem e semelhança de Deus. Né? Portanto, é uma forma digna. Então, por isso veio nosso Senhor Jesus Cristo. Se encarnou na forma humana. Então, aí mais uma prova de que a alma humana e a forma humana são, na verdade, duas dimensões do ser humano que representam esses dois aspectos da divindade, né? A sua essência e a sua aparência, que, na verdade, são a mesma coisa. Dado que Deus é puro espírito, Deus é indivisível, né? Deus é único, então está aí refletida no ser humano, na sua alma e no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, na forma do seu corpo, né? A essência e a aparência divinas. Ok? Então, se o próprio Verbo se encarnou, foi numa forma que fosse digna. Que forma digna é essa? A forma humana. E por que a forma humana é digna? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Está provado que a aparência humana, eu considero provado que a aparência humana é a própria aparência divina. Né? Por quê? Por causa de mais uma prova, mais um motivo, a encarnação de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Encarnou numa forma que lhe seja digna. Repetindo,
a forma humana, porque é a imagem e semelhança de Deus. Ok? E eu acho que, né? Eu acho que é só. Né? Eu acho assim que com esses 3 raciocínios a gente pode considerar essa questão já, pelo menos do meu ponto de vista, suficientemente esclarecida, suficientemente provada, suficientemente esclarecida. E era isso que eu queria falar para vocês, né? Essa minha reflexão a respeito da essência, mais aqui da aparência divina, que também dissociava da sua essência. A gente começou lá do Gênesis, percorreu o livro de Daniel, né? E chegamos até o Novo Testamento, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído com vocês em algum ponto, né? E eu fico aqui, né, esperando algum comentário de vocês, algum questionamento, alguma coisa, para a gente trocar uma ideia e ver se realmente esse raciocínio procede, se vocês têm alguma dúvida ou até alguma, como é que eu vou dizer, se vocês têm alguma discordância, querem apresentar algum outro ponto de vista, tá ok? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, esse vídeo, espero que essa reflexão tenha contribuído e no mais, eu me despeço e até os próximos vídeos. Fiquem sempre com Deus e com sua Mãe Santíssima. A Trindade Santa abençoe sempre. Amém.